A educação ambiental é um processo contínuo que trabalha na promoção de valores sociais, de conhecimentos, da mudança de atitudes e de competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Como dizia Paulo Freire, mudar é difícil, mas é possível. Vamos programar nossa ação político-pedagógica, não importa se o projeto com o qual nos comprometemos é de alfabetização de adultos ou de criança. Não é na resignação, mas na rebeldia em face das injustiças que nos afirmamos. Nós estamos aqui com a Ivanir de Souza. Ela trabalha aqui nesse trailer que fica bem pertinho do Colégio Estadual Almirante Tamandaré. Ivanir, fala pra gente o que você entende de educação ambiental. Eu já estudei sobre isso, já estudei sobre o ambiente, mas você poderia me ajudar para me lembrar? Educação ambiental, eu não entendo nada. Lindalva, o que você entende sobre educação ambiental? Entendo sobre educação ambiental que não devemos jogar as coisas no chão, né? Proteger os rios, a água, né? Que eu entendo é isso, que eu moro bem até perto de um rio e a gente tem muito cuidado para que não jogue as coisas. As plantas, gosto de as plantas, né? A comida, a alimentação para não jogar fora. A educação ambiental no Brasil, ela cresceu bastante nas últimas décadas, tem uma diversidade muito grande de formas de atuação em diferentes espaços formais e não formais, e diferentes formas também de entendê-la, né? Então eu poderia dizer que é uma educação ambiental bastante complexa na sua forma de entendimento da relação sociedade-natureza e na sua inserção no meio escolar, no meio da gestão ambiental pública, no meio dos movimentos sociais, né? A gente tem aí uma diversidade, uma complexidade muito grande que dá uma riqueza única à educação ambiental no Brasil em relação ao que se tem no restante do mundo. Eu entendo que educação ambiental é a gente trazer para o aluno um pouco de cuidado, um pouco de olhar para o seu entorno, a sua volta, que começa com a escola, depois para a rua, depois para o bairro, e assim você ter um cuidado com a nossa casa, que vai muito além da nossa residência, né? A gente fica muito presa àquela questão de ser educação ambiental, ser um ambiente totalmente preservado, que as pessoas fiquem só observando a distância. E com o curso, a gente percebeu que a educação ambiental ela é muito mais, muito além disso. A educação ambiental ela envolve todo mundo no espaço onde a gente vive, não importa se é um espaço verde ou não, né? A educação ambiental ela passa por cidadania, a educação ambiental passa por educação, passa por respeito ao próximo. Então, para mim, educação ambiental é toda a relação que todos nós, seres humanos, temos uns com os outros, em sociedade e com o meio em que a gente vive. Hoje nós temos que ter uma visão crítica, né? Porque a educação ambiental ela tem que ter uma ação transformadora. Então, acho que já passamos da fase que cada um só faz a sua parte. A educação ambiental ela hoje tem que se transformar em políticas públicas para que você tenha mudanças realmente. Porque é importante fazer a minha parte, é importante. Mas se isso não atingir um quantitativo, transformar isso em uma política pública, uma lei, em algo que transforme e que dê suporte para que a gente possa realmente ter alterações no ambiente, melhorias, a gente não estará realmente executando uma educação ambiental como ela deve ser, que ela transforme, que ela modifique as pessoas. Essa é uma grande verdade. Muita gente pergunta por que então falar em educação ambiental, né? Se o que a gente está defendendo é um processo de educação integral, amplo, né, que compreenda as relações nossas entre nós, seres humanos, e nós humanos com o mundo como um todo. Mas isso se fez necessário, né? Por quê? Porque, na verdade, os processos educativos que marcam a sociedade capitalista parte da premissa da separação sociedade-natureza, sujeito-objeto, mente-corpo. Então é fundamental a gente constituir um processo educativo que seja capaz de quebrar essa fragmentação, que seja capaz de permitir uma compreensão mais complexa do mundo, né, e permitir uma intervenção qualificada no sentido da construção de uma sociedade justa e sustentável. Desenvolvimento sustentável é um conceito que está em disputa hoje, né? Na verdade, você pode ter aí vários entendimentos de acordo com o seu olhar, com a sua ótica, com o seu lugar dentro da sociedade. Você pode ter compreensões diferenciadas do desenvolvimento sustentável, né? Então, ou seja, você pode ter uma ideia de desenvolvimento sustentável que esteja
agregada à sua própria racionalidade existente hoje na nossa sociedade moderna, e que vai ter um caráter muito mais economicista, né? Vai ter um caráter em que a ideia desenvolvimentista ela está anterior à ideia da sustentabilidade, né? E com isso, então, assim, a questão do crescimento econômico ele continua sendo uma prioridade para essa proposta, né? Olha, tem alguns níveis que a escola pode atuar. Tem um primeiro vou do mais macro para o mais cotidiano da escola, né? O elemento mais macro que eu acho fundamental é que a escola precisa fazer uma rediscussão do seu processo de gestão e da sua organização curricular, né? O processo de gestão que eu quero chamar a atenção no sentido de como é que se dão as relações internas, né, entre direção, professor, aluno, relação com comunidade, e também, por exemplo, distribuição de carga horária, possibilidade de planejamento participativo, construção do projeto político-pedagógico de forma integrada e participativa, relação com a comunidade, enfim, uma série de questões aí que estão no universo da gestão escolar. A educação ambiental hoje ela é uma realidade, né, acho que em todos os segmentos da sociedade, né? Assim, a gente tem hoje, se fala em educação ambiental, se fala que está se fazendo educação ambiental em todos os segmentos, desde de empresas, né, dos setores públicos, e principalmente nas escolas. Eu acho que as escolas hoje, e que não era, né, natural que seja assim, porque é o locus natural dessa sociedade de onde acontece um processo educativo, né, de forma sistematizada, então naturalmente eu vejo que as escolas elas estão realmente trazendo a educação ambiental como uma preocupação hoje do seu fazer, do seu dia a dia. E isso é importante por quê? Porque, por exemplo, se fala muitas vezes em projeto interdisciplinar, mas se esquece que para ter um projeto interdisciplinar é preciso ter tempo de planejamento conjunto. Se o professor não tem tempo para sentar junto, não pode ter interdisciplinaridade. Então, esse é um elemento básico, né? Por exemplo, que se refere ao universo da gestão. A outra discussão curricular, né? Então, que diretrizes curriculares, que orientações curriculares são importantes para garantir que haja integração e diálogo entre disciplinas, para que cada disciplina tenha a condição de incorporar a dimensão ambiental na sua estruturação, né? Se é possível criar momentos outros que não se esgotem estritamente no espaço disciplinar, isso se refere à organização, né, curricular e à distribuição dos conteúdos na atividade pedagógica ao longo do ano. Saindo desse universo mais macro, que é fundamental e não pode ser ignorado, né? Se a gente quer realmente criar uma escola com uma estrutura em condições de enfrentar os desafios atuais, a gente pode ir puxando para elementos mais do cotidiano. O que eu chamo de elementos mais do cotidiano? A capacidade do próprio professor, do próprio corpo de docente, né, dos coordenadores, etc., conseguir estabelecer os nexos nas suas coisas mais cotidianas dentro da escola. Isso é fundamental. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso numa Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Às vezes a pessoa não consegue entender a relação, por exemplo, entre poluição sonora, que é um problema ambiental, com o problema de afetar a voz, que já gera até problemas de saúde para o professor, que às vezes tem que berrar muito porque a escola fica na beira de uma rua, que fica perto de uma indústria. Então como é que a questão, por exemplo, da saúde se vincula à questão ambiental? Como é que o seu comportamento cotidiano tem a ver, sim, com seus valores, né? Porque na hora que eu jogo fora alguma coisa, que eu desperdiço alguma coisa, isso tem a ver com o próprio sentido como eu olho o mundo, do respeito, né? Do entender o outro e etc. Né? Que determinado hábito de consumo que a gente já naturalizou, né? E já considera como parte da nossa vida, que isso sim pode ser problematizado, se não é o caso de a gente repensar esse consumo que a gente tem, se repensar nossos hábitos, né, se repensar o nosso comportamento cotidiano, enfim. Então isso vai do quê? Vai da sensibilidade diante da questão, né, e vai da capacidade de entender a complexidade dos processos, de estabelecer nexo entre o conteúdo trabalhado e a realidade de vida, né, do aluno e da realidade onde está inserida a própria escola.